A nossa aula está gravando nesse momento, então eu vou começar, tá? Fazer a correção e depois a gente segue com o conteúdo. Estamos na página 69, exercício número 1. Meninos, ontem eu comecei a falar para vocês sobre um momento em que o humanismo influenciou, inclusive, as artes, né? E aí a gente viu que essas artes, elas começaram a buscar uma inspiração na antiguidade clássica, né? Na antiguidade grega, na antiguidade romana. E aí, esse período de modificações, elas acabaram trazendo aí artes que fossem muito mais próximas da realidade. Lembra aqueles 2 quadros que eu mostrei para vocês sobre o mesmo fato? As 2 pinturas mostravam a última ceia, né? Só que uma não era muito próximo da realidade, agora a outra retratava as pessoas muito mais próximas do que elas são na realidade, né? Do que uma fisionomia humana apresenta. Beleza? E aí, sobre esse cenário, eu pedi para vocês responderem essas 2 questões. Então, a número 1, explique o que foi o Renascimento e qual a sua relação com o humanismo. Deixa eu aceitar aqui as meninas. Posso falar? Certo? Então, ó, eu comentei com vocês que o Renascimento foi um movimento de renovação das artes, tá? Aí da escultura, da arquitetura, da pintura, da literatura, entre outras coisas, tá? Então, o Renascimento foi um movimento de renovação das artes. Então, a primeira parte da questão é essa, tá? A segunda parte da questão pede para a gente dizer qual que é a relação do Renascimento com o humanismo. O humanismo, pessoal, deu a sustentação filosófica para que o Renascimento acontecesse. Porque tudo que tinha de artes até esse momento era de arte sacra, ou seja, arte religiosa, não é mesmo? Então, com o Renascimento, a gente vai perceber que aquele tipo de arte que eu vou produzir não precisa necessariamente ser uma arte religiosa. Então, qual que é a relação do Renascimento com o humanismo? É que o Renascimento buscou no humanismo uma sustentação filosófica para que ela pudesse se desenvolver. Tá bom? Então, quem chegou agora, estamos resolvendo o exercício número 1 da página 69. Quem está me perguntando aí no privado. Certo? Posso passar para o número 2, turma? Posso? Perfeito. Vamos lá. O número 2 ainda vai falar um pouquinho sobre esse movimento, né, de renovação das artes. Deixa eu ver quem está me falando aqui. Beleza, Alonso, isso mesmo, é comunicando aí comigo. Número 2. Os renascentistas trouxeram inovações importantes à arte em relação à Idade Média. Explique as principais novidades nesse campo e o motivo da sua relevância. Então, vamos lá. O que Você quer falar, Alonso? Então fala. Desbloqueia aí o seu microfone. O meu eu não sei se está muito certo, não. Então fala, deixa eu ver. Foi o ressurgimento das pinturas detalhadas e sua relação com o humanismo foi que passaram a pintar as coisas humanas e realistas. Só completa aí no finalzinho, Alonso. E não retratavam apenas coisas sacras ou artes sacras. Professor, Certo? eu acho que Isadora Ferreira, pode falar. também. Isadora Ferreira, pode falar. Rapidinho, senão se a gente for corrigir uma por uma, a gente não sai daqui hoje, né? Vai, Mas aí eu Isadora, posso também rapidinho. falar minha um? Rapidinho, Isadora. Tá. O Renascimento foi quando os pintores decidiram restaurar as pinturas mais antigas novamente. Sua relação com o Humanismo. humanismo é que as pinturas não tinham a ver com Deus e que o homem fez isso pela sua própria vontade. Tá certo. Beleza? Vai, Tá. Renato, rapidinho para a gente continuar.
Eu quero falar minha um também, que eu acho que tá Bia, Então vai, Renato, fala. importante. Foi um movimento de renovação artística que se inspirava na Grécia e Roma Antiga. Surgiu na mesma época do humanismo e retratava coisas além da vontade de Deus. Isso, certo. Quem me chamou aí foi a Luísa? Oi. você tá em qual questão? Estamos ainda na questão 1 da página 69. Posso falar a minha? Professora, Beleza? Oi. vocês já fizeram a 64? A 64, já corrigi com vocês. A gente já corrigiu Na a aula aula passada. tá? Já posso coloquei, falar a minha inclusive, lá no YouTube essa aula onde tem a correção da página 64. Tá? Então, no início da Professora. aula passada, eu já fiz a correção. Fala primeiro o Professora. Antônio, depois o próximo fala. Acho que é a Letícia Ele que quer foi um falar. movimento de arte que falava e se fazia artes realistas como as gregas. Foi o renascimento da arte. O movimento renascentista buscou no humanismo sustentação filosófica. Isso, perfeito. É a Letícia que quer falar? É que Hum, eu fiz, mas eu queria saber. É que eu entendi essa questão, mas eu não sei explicar. Eu tá. entendi o que tá pedindo, mas eu não sei explicar. Eu não achei na apostila. Você sabe o que é o renascimento? O que foi o Sim, renascimento? Então fala para mim, o que você acha que é o renascimento? o Renascimento foi uma nova linha de pensamento que incluiu a arte e algumas outras áreas da filosofia. Isso, perfeito. Muito bom, certo? Então, qual que é a relação dessa modernização das artes, da linha de pensamento com o humanismo? O humanismo que originou. Foi dentro do humanismo que essa renovação ela pôde acontecer, né? Porque se não fosse esses estudiosos, esses pensadores começarem a pensar um pouquinho diferente, além do que a igreja determinava, eu não poderia produzir coisas sem ser voltado para a religião, tá? Então, o renascimento foi exatamente o que o nome fala, uma renovação, um renascimento das artes. Então, a arte vai nascer de novo, vai acontecer agora de um outro jeito, tá? Então E eu ela posso vai falar. buscar no humanismo o porquê dele existir, o porquê dela ser importante, tá? Então, vai buscar a sustentação filosófica dentro do humanismo para ela existir. Então Fala. eu posso falar que o humanismo trouxe uma nova linha de pensamento que levou ao renascimento da arte. Isso, perfeito. Exato. Se você tivesse colocado isso numa questão da prova, estaria lá a nota máxima. Tá bom? Certo? Vamos para a questão 2, turma. A questão 2. Posso ler o meu? 2? Espera, deixa eu ler o enunciado primeiro. Gente, olha, já estamos a 15 minutos de aula. Não tem como eu ficar fazendo a correção de um por um, tá? Então, ó, estou fazendo a correção aqui com vocês. Vocês têm que fazer a autocorreção. E ao final do capítulo, eu mando para vocês o gabarito, como eu fiz no capítulo anterior, tá? Porque se eu ficar esperando todo mundo ler a sua questão, eu não consigo chegar até o final. Tá bom, Luiz? Então, a gente vai lendo alguns, lendo outros, e vocês façam a autocorreção aí. Beleza? Tá? Faz a sua autocorreção diante daquilo que nós estamos falando agora. Olha a questão número 2. Os renascentistas trouxeram inovações importantes à arte em relação à Idade Média. Explique as principais novidades nesse campo e o motivo da sua relevância. Bom, primeira coisa, quais que foram as primeiras coisas que o Renascimento trouxe de diferente para as artes que até então na Idade Média não acontecia? Então, para começar, a questão da perspectiva. Lembra aquele quadro que eu mostrei para vocês da última ceia? Na primeira, a mesa, ela aparece na horizontal assim, os pratos, as taças, todos precisam estar tudo deitado. Não tinha perspectiva nenhuma. Agora, no quadro de baixo, que é um quadro renascentista, você já tem a questão da perspectiva. Você já vê a mesa, já vê o toalhado, você já vê as taças em pezinhas, né? Você vê a profundidade.
Então, a primeira coisa, trouxe a noção de perspectiva, tá? Então, tem vários planos para poder enxergar, né? Como se conseguisse enxergar em 2D ou 3D aquela imagem. Então, a primeira questão, a gente vê a questão da perspectiva. O material que passou a ser utilizado foi a tinta a óleo, tá? Então, um tipo de tinta que ela tem mais brilho, as cores são mais vivas. Então, quais são as duas coisas que a gente falou até agora? O uso da perspectiva e da tinta a óleo, certo? Tudo bem? Além disso, né, o uso da perspectiva e da tintura a óleo possibilitaram eu ter a noção de profundidade, a ter uma noção mais realista, fazendo uso, inclusive, do conhecimento que a gente tem na matemática, na astronomia, na astronomia e assim por diante. Fala, Pedro. É o uso da tinta a óleo, o que mais? O uso da perspectiva e da tinta a óleo, beleza? Então, essas eram as duas principais novidades. Por que essas duas novidades eram importantes? Então, a primeira coisa, porque elas davam uma noção de profundidade, certo? Lembra que a gente viu aquelas imagens, né, lá da última ceia? Tem uma imagem lá que tem uma noção de profundidade. Então, quais são as duas novidades? A perspectiva e a pintura a óleo, certo? A tinta a óleo. Por que que essas duas novidades são importantes? Primeiro, para nos dar a sensação de profundidade, ok? A segunda coisa serve para a gente pensar na proximidade com a realidade nas coisas retratadas. Então, por exemplo, quando eu vejo lá naquela mesa uma taça de vinho, aquela taça de vinho ela vai apresentar as cores muito mais próximas daquela taça que de fato colocaram sobre uma mesa cheia de tinta, cheia de vinho, por exemplo. Tá? Ou então as pessoas, elas passaram a ser muito retratadas de maneira muito mais fiel à realidade do que a Idade Média. Beleza? Então, as duas novidades, a tinta a óleo e a perspectiva. Quais que são as vantagens, as suas relevâncias? Termos a noção de profundidade e aproximação com a realidade. Certo? Posso falar a minha? Ela está um pouco diferente. Fala, por favor. Eles trouxeram novas técnicas e fizeram artes mais realistas. Sua relevância é que trouxe um apreço para a arte, deu profundidade com a realidade, deu a proximidade com a realidade, profundidade. Aí, pelo que você falou, eu adicionei a tinta a óleo e a perspectiva. Isso, que são as duas técnicas acrescentadas às artes agora. Beleza? Tá certo? Tá certo. Você acrescentou, tá perfeito. Turma, vira a folha aí. Vamos fazer os exercícios 1 e 2 da página 70. Ok? Aí, na página 70, no exercício 1, temos um quadro aí representado de um lado, relembra lá da Idade Média, e outro aí do Renascimento, um outro quadro do Renascimento. Observe bem como as cores são utilizadas, as questões da perspectiva, né? Então, vamos ler o enunciado. Ao lado, encontram-se duas pinturas representando a mesma situação, mas pintadas em épocas diferentes. Trata-se da representação da Nossa Senhora, também conhecida como Madonna, né? Segurando Jesus Cristo como bebê. Indique as principais diferenças entre as obras e explique o porquê a pintura da direita representar melhor a arte renascentista. Então, olha só as duas imagens. Olha aquela que está à sua esquerda, aquela que está meio borradinha. Essa imagem da esquerda, ela é renascentista ou não? Com certeza não. Com certeza não. Então, ela é uma pintura da Idade Média, certo? Qual que é a principal diferença dessa Nossa Senhora segurando Jesus Cristo com a que tem ao lado?
O que é a da direita tem que a da esquerda não É tem? realista, melhor e mais bem detalhada. É realista. Isso. É o Gabriel que falou? Foi. É porque com o renovamento da arte, eles puderam usar técnicas melhores para ficar mais realista a pintura. Isso mesmo. Então, ó, a imagem da esquerda retrata de forma muito simples Nossa Senhora e Jesus Cristo. Já a imagem da direita, ela mostra de uma maneira mais fiel à realidade, né? Mais realista a figura humana de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, né? Então, por que a imagem da direita representa melhor uma arte renascentista? Porque ela é mais fiel à realidade. Entenderam, pessoal, o que é o renascimento? Né? É quando eu tento criar o mais próximo possível da realidade, sendo uma arte sacra ou não. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ô, Bia, repete a da esquerda. A esquerda é uma arte mais simplista, mais simples, com pouco compromisso com a realidade, tá? Com o realismo. Já a da direita representa melhor uma pintura renascentista, porque ela é mais fiel à realidade, às formas e às figuras humanas. Deu certo? Então, vamos lá. Vamos para a questão número 2. A linha de raciocínio do número 2 é muito parecida com o número 1. Então, ó, a pintura a seguir foi feita em 1483 pelo artista Sandro Botticelli. Trata-se de uma têmpera e óleo sobre madeira chamado Vênus e Marte. A obra encontra-se hoje na Galeria Nacional de Londres, na Inglaterra. Especialistas acreditam que o quadro foi feito para adornar o dormitório de um casal. Após analisar a imagem com atenção, responda as seguintes itens abaixo. Então, observa bem essa figura, as pessoas que estão retratadas, o que é que elas estão fazendo, o que tem ao lado delas, ao fundo, as roupas que elas estão vestindo. Então, olha a letra A. Travou. Travou? Travou para vocês? Não, travou pra mim não. Ela tá de boaça aqui, Renato. Bia? E aí, Travou não. Renato, tá me ouvindo, Renato? Renato, só travou que você gritou o pei. Você deu um Deu tudo grito. certo aí, aí? sei lá, aconteceu, você gritou pei. Pronto? Vou desativar de novo o microfone de vocês aí, ó. Então, vamos lá. Então, letra A. Faça uma pesquisa e diga quem são os personagens representados nesse quadro. Em seguida, dê sua opinião sobre qual mensagem o artista procurou transmitir. Bem, lá no enunciado já fala o nome do quadro, Vênus e Marte, certo? Vênus e Marte, eles são considerados deuses, né? Vênus, a deusa do amor, né? Marte, o deus da guerra, tá? Então, na literatura, quem são Vênus e Marte? Vênus, a deusa do amor, e Marte, o deus da guerra. Ambos são personagens da mitologia grega, certo? Tudo bem? Então é Vênus E essas criaturas em volta deles? Vênus e Marte. Essas linhas pro chifre. Vênus e Marte, né? Então, Vênus, a deusa do amor, certo? E Marte, deus da guerra. Tá? Aí alguém me perguntou, né? O que são esses chifrudinhos aí do lado, né? Esses chifrudinhos são chamados de sátiros, tá? Tudo bem? E aí, esses sátiros são como se fossem acompanhantes dos deuses, que inclusive podem fazer algumas peripécias, como, por exemplo, o Marte está aí na imagem tentando dormir e esses sátiros tentando acordá-lo. Tá? Isso que alguém me perguntou aí, certo? Mas isso daqui não foi aquela história lá que que ela teve um filho, fugiu, sei lá? Não, Renato. Não, aqui não está retratando um momento de alguma história.
Simplesmente está retratando esses dois personagens, Vênus e Marte. Fala assim, Eu Bia. lembro de uma história. Esses bichinhos aí, esses pequenininhos são sátiros? Isso. Aham. Mas na mitologia grega, os sátiros são metade humano, metade bode. Por isso que eles estão aí, Eles ó. não são? Não, e a Só que eles têm a perna de Olha coisa. lá. Achou? Ah, Achou? agora eu vi. Isso mesmo. E eles são o Marte é deus da guerra. E eles são, Sebastião, sempre acusados de fazerem pequenas peripécias, fazerem algumas artes, né, tudo mais. Certo? E Vênus é o quê? Vênus é a deusa do amor, né? Eu não tinha. Certo? Ó, vamos fazer a letra B e a letra C já para adiantar, porque eu acho que não vai dar tempo de eu Peraí, a avançar letra A muito. é o quê? Travou pra mim. Isso que eu acabei de falar. A letra A é Marte, deus da guerra, e Vênus, a deusa do amor. E Ambos. os sátiros também, né? Tipo, esses são Mas as personagens. figuras centrais aí são Vênus e Marte, né? Eu tinha posto sátiros. Ambos são figuras da mitologia grega, né? Não, isso daí é da E romana. aí, da romana? Os nomes são da É o romana. seguinte, A tradução é Ares e aí você Afrodite. tem que dizer, né, para o exercício, aí é uma resposta pessoal, qual que é a mensagem que o artista quis passar sobre esse quadro? Em quem que ele buscou inspiração, então? Vocês me corrigiram aí falando que é da mitologia romana. Então, ele ele se buscou inspirou inspiração aonde? na mitologia romana. Ou seja, na Antiguidade Clássica. Lembra que os renascentistas sempre buscam inspirações na Antiguidade Clássica? Nesse caso, Antiguidade Romana. Tá? Tá, mas Pessoal, o que ele olha Eles só. representaram a ideia de uma família. Pode ser, pode ser. Aí é a resposta pessoal, essa segunda parte da questão. Meninos, lembra que eu disse para vocês que no Renascimento eu começo a produzir coisas muito próximas da realidade, mas que não necessariamente podem ser coisas ligadas à religião? Então, no exercício número 1, nós tivemos dois quadros representando a Virgem Maria segurando Jesus Cristo, né? A imagem de baixo tem alguma coisa ligada à religião? Não, né? Pelo contrário, está ligado à literatura. Tudo bem? Olha a letra B da página 71. Aponte 3 aspectos dessa pintura. Deixa eu aceitar aqui. Aponte 3 aspectos dessa pintura que evidenciam as diferenças entre uma pintura renascentista e uma pintura medieval. Se necessário, reveja uma pintura medieval nos primeiros capítulos do livro. Então, olha só. O que é que tem nesse quadro aqui, ó, de Vênus e Marte, que eu não consigo, por exemplo, encontrar numa pintura medieval? Literatura e realismo. Mitologia grega. Já falaram dois. Isso. A literatura ou a mitologia e o realismo. O que mais que a gente pode ver aí? Não retratar nada da Igreja Católica. O que é, no caso da literatura ou da mitologia? Fala, Renato. Eu acabei de pesquisar a história de Vênus e Marte, deu essa imagem. Falava, aí conta a história. Eu acho que é do bebê, não sei. Certeza. Então, depois eu tenho tarefa de casa para você, então, Renato, investigar a história de Vênus e Marte. Tá bom? Detetive Renato. Detetive Renato. Certo? O que mais? Então, vocês me falaram 2 coisas, né? Então, uma arte que é não relacionada à igreja, e sim à mitologia, é uma coisa, né? Então, tema ligado à mitologia. É realista. Segunda coisa, é realista, certo? Tem profundidade. Perfeito. Qual é o nome que a gente dá para falar de profundidade? Perspectiva. Perspectiva, tá? Então, essas 3 coisas que a gente pode falar. Então, o uso da mitologia, a perspectiva e o realismo, né? Perfeito. Vocês conseguiram completar essa linha de raciocínio de maneira... A perspectiva, a mitologia... E o realismo. Bia. Oi.
Essa pintura também foi pintada a óleo? Uhum. Aqui, ó, disse aqui Uma é até característica? anunciado. Trata-se de uma têmpera, ou seja, de um pedaço de madeira e óleo, tá? Professor, Tinta então é óleo. mitologia, Mitologia, perspectiva e realismo. Certo? Por exemplo, olha o tecido da roupa, como que mostra as curvas dos tecidos, o cabelo dá para ver certinho, né? Até a bochecha rosadinha de Vênus, os músculos, né? Professora, A sobrancelha e tudo mais, bem realista. Compara, por ele, exemplo, os dois quadros da questão 1. Olha como que o da esquerda é bem menos realista que o da direita, né? professora, Fala, Renato. é, eles costumavam colocar quadro em móveis? É isso mesmo? Porque eu vou falar agora, quando a gente responder a letra C. Certo? O Dudu tá falando que eles colocaram isso numa cabeceira? Isso, cabeceira da cama. Como assim? Tem gente que coloca hoje em dia quadro, não coloca em cima da cabeceira da cama? Eles colocavam essa pintura aqui. Certo? Vamos lá. Letra C, para a gente finalizar aqui agora, essa primeira parte. Em sua O que opinião... aconteceu? Oi? Não é... Não é... Peraí. Então eu vou desativar o Ô, Bia, microfone aqui para não ter você não problema. tem... A questão letra C. Em sua opinião, a qual tipo de público se destina essa obra e justifique essa resposta? Então, Não faço a pensa o menor seguinte: ideia. será que uma pessoa muito pobre conseguiria mandar um artista fazer um quadro para pôr na cabeceira da cama? Não. Não. Será que uma pessoa que não soubesse ler e escrever, não tivesse conhecimento sobre a antiguidade clássica, saberia quem foi Vênus e quem foi Marte? Não. Não. Então, esse público que É para alguém que tenha conhecimento. Conhecimento e tem dinheiro. encomendava esse tipo de arte era alguém que tinha dinheiro, E né? conhecimento. Uma pessoa rica e que era letrada, exatamente, que tinha conhecimento. Tá? Então, que tipo de público se destinava a essa obra? Aqueles que tinham dinheiro e conhecimento. Tá bom? Eu posso falar a minha? Eu pus Fala. apreciadores da arte ricos e que tinham conhecimento. E é interessante e parece ser caro, além dos conhecimentos necessários. Isso, perfeito. E aí, meninos, eu vou acrescentar uma coisa, né? Quando esses renascentistas começaram a produzir coisas que não necessariamente eram de arte sacra, algumas pessoas, em especial, se sentiram muito atraídos por esses artistas. Só que essas pessoas, elas tinham muito dinheiro, mas não tinham reconhecimento nem prestígio social. Quem que era lá na Europa? Alguém consegue Burgueses. lembrar? Que tinha dinheiro, mas não tinha prestígio, não tinha status? A burguesia, os burgueses, tá bom? E aí, esses burgueses, eles começaram a fazer o seguinte: olha, eu quero um quadro meu super lindo, um quadro meu maravilhoso, retratando o quanto que eu sou forte, o quanto que eu posso ter luxo na minha casa. E aí, Pesa então, 240 quilos. e aí, esses burgueses contratavam esses artistas renascentistas, principalmente pintores e escultores, para pintar quadros retratando esses burgueses de maneira muito luxuosa, né? E aí, esses artistas, eles geralmente pintavam paredes inteiras das casas dos burgueses, eles enfeitavam a casa dos burgueses, porque os burgueses queriam mostrar que tinham dinheiro. Essa era uma tentativa deles conseguirem mostrar que eles eram poderosos, mais ricos, inclusive, que a própria nobreza, que tinha títulos, tinha status, mas não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro nesse momento era a burguesia. Então, esses que compravam e financiavam as artes desses artistas eram chamados de mecenas, tá? Então, os mecenas eram aqueles que pagavam as artes. Só que era barato comprar um quadro, comprar uma escultura para pagar um artista? Não. Mas os mecenas eram os burgueses? Isso. A grande maioria desses mecenas eram burgueses. Claro que alguns nobres ainda tinham condições de pagar. Não era a maioria.
ok? Mas a grande maioria de quem pagava... Por que os nobres empobreceram? Eu não entendi isso. Quando os senhores feudais acabaram perdendo poder porque houve uma aliança da burguesia com a monarquia, muito do poder daquele senhor feudal, que era nobre, junto com toda a sua família, perdeu a forma de acumular riqueza. Quem começou a acumular riqueza agora? Os burgueses. Exato, porque todas as leis criadas pelo rei era para beneficiar a burguesia e quase nunca a nobreza. E o rei? Você tinha falado que o rei estava pobre. É por causa que ele não tinha... Tá bom? Fala, quem queria perguntar alguma coisa? Eu. Ainda. Fala, Antônio. É a minha dúvida. Você falou que antes da burguesia se juntar ao rei, ele estava numa situação financeira difícil. É por causa que ele não tinha as terras mais, porque deu para os feudos? Aí ele na verdade, é porque ele não conseguia cobrar impostos do mesmo tanto em todos os feudos, né, em que ele ia. Então, cada senhor feudal pagava aquilo que achava justo para o rei. E aí o rei, como ele não tinha um exército forte e poderoso, não tinha como revidar contra o senhor feudal, certo? Então, acabava, de certa forma, o rei, apesar de ter o status, ele não tinha muito poder para conseguir exigir alguma coisa dos seus senhores feudais. Fala, Sebastião. Você tá? Só estou explicando por Qual é a enquanto. página? Página 68. Fala, Sebastião. Não falei nada. Não, você mandou um oi para mim lá no bate-papo. Não, o oi eu mandei no início da aula. Fala, Alonso. Não, eu não quero falar nada não. Por quê? Ah, porque apareceu seu microfone ativado aqui para mim. Mas, professor, eu tenho uma pergunta. Falta 3 minutos. Fala, pra Letícia. Mas por que todos os burgueses não eram mecenas? Por que tinha essa separação de burgueses e mecenas? Não, né? É o seguinte. Quando eu falo que uma pessoa ela tinha gosto de comprar esculturas, pinturas, construir as suas casas, pagando um artista renascentista, essa pessoa recebia, então, a denominação de mecena. Nem todo burguês queria mostrar status. A grande maioria queria. Então, todos aqueles que financiavam, que pagavam os artistas renascentistas, eram chamados de mecenas, mas não eram todos, tá? Que queriam. Por isso que nem todo burguês era mecenas. Assim como não eram apenas os burgueses que pagavam para ter essas obras, alguns nobres também, certo? Tudo o bem? Rei também, Inclusive o rei. Por exemplo, tem um rei que a gente vai falar mais adiante, chamado de Rei Sol. Ele era baixinho, ele tinha 1,50 m, ele é menor que eu. E aí, ele sempre, nas pinturas, ele era pintado como um cara forte, grandão, muito alto. Coitado, né? Não era nada disso. Mas para que ele pagava para que alguém pintasse ele dessa forma? Porque onde você viu um rei baixinho e pequenininho? Ninguém ia querer dar moral para um rei desse, né? Então, ele pagava para conseguir ter status, tá? Para conseguir se mostrar que ele era o poderoso, tá bom? Certinho? Pessoal, a nossa próxima aula provavelmente será deixa eu ver, terça-feira, provavelmente será na próxima quinta-feira, daqui uma semana, tá? Não vou passar a tarefa para vocês, eu passaria se tivesse dado tempo de eu avançar com o conteúdo, tá bom? Não vai dar tempo, então vocês vão ficar aí o feriado sem ter tarefas minhas, olha que felicidade, né? Se alguém ainda tiver dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, tudo bem? Então vai acabar daqui uns 50 segundos a nossa aula. Fala. Bia, quando que é o feriado mesmo? Feriado é terça-feira, 21 de Tiradentes. Não vai ser segunda também, não. Tá? Eu não sei se segunda-feira vai ter aula, tá? Tem que esperar a direção decidir isso, tá bom? Tá certo. Então, beijo, fiquem com Deus. Bom descanso, se preparem para a próxima aula. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau, Bia. Tchau, Bia. Tchau, tchau. Tchau, beijinhos, gente. Fiquem com